Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e quero falar, claro, falar um pouco da vitória do Grêmio pelo placar de 1-0 contra o Pelotas. Você vê que lá no fundo da TV, ó, já tá começando os preparativos para o jogo do Internacional e, claro, depois do jogo também vai ter resenha aqui. Deixa eu fazer o seguinte, passa lá. Deixa o like no canal, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber notificação. O Grêmio venceu de forma tranquila. Bom, mas aí nós temos alguns tópicos para falar. Por que foi vitória tranquila? Porque o Grêmio fez 1-0 com 2 minutos de partida. O Darlan fez um lançamento primoroso para o PP e o PP, quando chegou na frente do goleiro, simplesmente olhou para um lado, jogou a bola para o outro e fez 1-0. Bom, a partir dali, já no próximo lance, eu ia dizer o Goiás, o Pelotas finalizou com uma paulada do volante e a bola explodiu, a bola do Felipe Guedes explodiu bem na junção da trave, entre a trave e o travessão, e isso seria o gol de empate do Pelotas. E aí no final do jogo, aos 35 e depois aos 44, o Paulo Vitor fez 2 defesas de cinema e evitou que seriam 2 gols do Pelotas. E aí você vai pensar o seguinte, pô, mas bola na trave, 2 defesas do Paulo Vitor, então seria 3-1 pro Pelotas? Não foi tão simples assim, porque principalmente no segundo tempo, o Grêmio poderia ter acelerado muito esse jogo e acabou não acelerando. O Pelotas cansou e o Grêmio fez vitória mínima pelo placar de 1-0, mas ficam algumas situações muito claras para o Renato. E a principal novidade, boa surpresa, boa notícia para o torcedor do Grêmio é a volta do garoto Jean-Pierre. Ele tinha se machucado lá em setembro, ou seja, ficou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase 6 meses depois, 5 meses e meio depois, ele volta e ele dá uma alternativa interessante de meio campo para o Renato. O Renato colocou como o centralizador das jogadas no início da partida o Thiago Neves, jogando como camisa 10. É um jogador que foi contratado para executar essa função, é o tipo de função que o Renato não abre mão nesse time do Grêmio, mas o Thiago Neves mostra que ainda está faltando um certo ritmo, porque o Thiago Neves, no ano passado, quando estava no Cruzeiro, ele não jogou as últimas partidas do Campeonato Brasileiro, e enquanto ele estava negociando com o Grêmio e até recebendo outras propostas no início do ano, ele acabou treinando em separado, mas ele não fez, por exemplo, todo o trabalho de pré-temporada, e isso faz diferença para um jogador que precisa ditar o ritmo do jogo, precisa ser o pensador, o criador, o jogador realmente do setor do talento no meio-campo. A volta do Jean-Pierre, ela entrega para o Renato uma outra alternativa. Poxa, se daqui a pouco o Jean-Pierre mostra que mesmo tendo ficado tanto tempo fora, ele tem mais qualidade de jogo no momento do Thiago Neves, ele dá para o Renato a alternativa, sim, de se transformar no pensador. Repito, o Renato gosta dessa peça. Que reflexo isso já tem para o jogo da quinta-feira, o Grenal tão esperado da Libertadores da América pela fase de grupos? Bom, primeiro que o PP mostrou para o Renato que se precisar colocar o PP num segundo tempo, ele está na ponta dos cascos. O PP foi o principal jogador do Grêmio em campo. O Darlan jogou muito, mas contra o Pelotas o PP roubou as atenções. O PP começou jogando pela esquerda na função que é do Everton e depois o Renato acabou invertendo o PP para que ele fosse jogar pelo lado direito, onde é a boa dele, onde ele acaba rendendo mais, e o PP foi o melhor jogador em campo. Eu não acredito que o Renato vá tirar o Alisson, por exemplo, ou promover algum outro tipo de mudança, quem sabe jogar sem um centroavante para começar com o Everton e o PP. Eu aposto só no Everton, aposto que o PP fique para um segundo tempo. Mas ficou muito claro que o Renato não vai buscar colocar desde o começo nem o Thiago Neves porque não está pronto, e muito menos o Jean-Pierre, que voltou agora e fez praticamente uma estreia no Grêmio depois de quase 6 meses afastado por lesão muscular. Então eu aposto sim que o Renato vai começar o Clássico Grenal da quinta-feira jogando ainda com os 3 volantes, tendo posicionado como principal marcador o Lucas Silva, tendo um pouco mais à frente como principal passador do time do Grêmio o Maicon, e tendo um pouco mais livre, e aí sendo o principal ritmista, o cara que dá essa velocidade e que também sai para jogada curta, para pequena triangulação, aí eu tô falando muito do Matheus Henrique. Um outro jogador que atuou e que também chamou a atenção de forma positiva nessa vitória contra o Pelotas, Orejuela. Jogador escalado para ser um lateral direito, mas vale lembrar que na época do Cruzeiro, quando o titular era o Edilson, por vezes o Orejuela jogava à frente do lateral direito, nessa função que mais ou menos o Renato utiliza hoje, o Alisson. Então eu estou falando de todas as alternativas que se destacaram no jogo contra o Pelotas, mas que eu tenho certeza que o Renato pode utilizar num segundo tempo de Grenal. Eu sinceramente não aposto que o Renato possa começar com nenhum desses jogadores desde o início da partida, mas foram alternativas que apareceram no jogo do Campeonato Gaúcho, com adversário cansado, com um adversário que não era tão qualificado, mas que entregam sem dúvida nenhuma para o Renato um poder de ter alternativa para segundo tempo numa eventual mexida do Clássico Grenal. Eu aposto café com vocês aí, o meu sem adoçante, sem açúcar, que o Renato vai jogar sim com os 3 volantes começando o Grenal.
Lembrando a vocês que amanhã, segunda-feira, 12h30, na tela do Donos da Bola, eu vou revelar qual o time que eu torço. E deixando bem claro que eu vou continuar a minha linha de conduta de jornalismo, a que eu sempre fiz. Apenas vou deixar muito claro, muito transparente para você que acompanha o meu trabalho, qual o time que eu torço. Em nada vai mudar a minha maneira, a maneira que eu costumo conduzir a minha carreira de hoje cronista esportivo, tá bom? Deixa o like aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e ativa também o sininho pra gente continuar sempre com a nossa resenha. Deixa que eu falo. Abraço, até mais!